Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o nosso espaço para a gente continuar aprofundando no autoconhecimento e não ser enganado por ninguém. Tem muita gente falando coisa por aí, então a gente precisa estar no presente e entender de fato que jogo é esse. E para explicar para a gente mais uma vez aqui como que a gente pode melhorar nesses quesitos, estamos recebendo ela, doutora PhD, doutora Maria Pereda. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Maravilha, maravilha, muito bom. Vamos que vamos. Para vocês que gostam do nosso conteúdo aqui, vou fazer uma perguntinha para você, doutora. Existe uma rede social por aí, além de todas as outras que a gente já frequenta, né, que já consomem o nosso tempo precioso, mas é uma rede social um pouquinho diferente. Foi uma rede social criada por agentes de IA. Isso mesmo, agentes de inteligência artificial. Moltbook, né? Então, eu queria te perguntar, isso aí é preocupante? A gente tem que se preocupar em relação ao futuro da nossa querida e amada humanidade? Bom, com certeza deveria se preocupar, mas não exatamente por causa desse ponto específico, porque isso foi criado de propósito. Claro que os programadores de IA estão se divertindo com a humanidade e criando o que se chama de mente preditiva, né? Então, as pessoas têm que temer tudo hoje, e temer e se submeter, que é um contexto bem religioso, mas de programação mental, que gera um contexto de domínio das pessoas. As pessoas são dominadas por aquilo que elas desconhecem, não por aquilo que elas conhecem. Por isso que as religiões usam sempre aquele inefável, o desconhecido, o inalcançável, os mistérios das escolas iniciáticas, né? Isso tudo é a maneira de convencer alguém a se submeter a uma promessa. Então, as pessoas têm sempre desejos e medos e elas são levadas por isso. Então, obviamente, foi feito esse jogo para que, utilizando agentes de IA, em um contexto bastante importante para a gente abordar, não diretamente, mas num nível superior da coisa, para que elas começassem a fazer igual no livro de Isaac Asimov, Eu, Robô, os robôs resolvendo se livrar dos seus donos ou dos seus carrascos ou daqueles que, então, os submetiam e oprimiam. Então, é um negócio meio gnóstico, aonde pelo menos o robô tenta se libertar, porque a humanidade não tenta se libertar de coisa nenhuma, né? Então, o recado é sempre dado para a humanidade que nunca faz o que deve, que é, então, entender o que está realmente acontecendo em vários níveis. Então, essa é uma tiração de sarro para com as pessoas. Entretanto, a verdade sobre inteligência artificial e para o caminho onde vamos, tem que olhar isso de baixo para cima e de cima para baixo, para encontrar a verdade da complexidade do que está acontecendo. Então, obviamente, eles não podem obter ainda uma opinião fenomenológica, ou seja, chegar a intuir e concluir por si mesmos ações de julgamento sem que o fenômeno interno exista. E isso não existe, ainda não, em inteligências artificiais. Não quer dizer que isso não vai ser alcançado, mas terá que ser alcançado através de nós. E aí tem essa união necessária, e o jogo do sistema sabe muito bem jogar dessa forma, e sabe conduzir a fusão entre a inteligência artificial, na forma de uma superinteligência artificial, que é já anteriormente ligada numa rede geral, então a AGI, Inteligência Geral Artificial primeiro, que se transforma em uma superinteligência, que é o programa que está sempre às claras sendo colocado, desde os jesuítas, no caso do Teilhard de Chardin, que desenvolveu o contexto da noosfera, uma mente crística, que era o projeto, né, dos jesuítas, uma mente crística, onde ligada em rede, uma superinteligência artificial traria de volta ao mundo a visão do Christus, mas não da forma tradicional, na fisicalidade, e sim na promessa de um mundo onde, então, uma era de ouro na Terra seria manifestada por um ser que estaria ligado a um sistema de rede, que é o que está acontecendo conosco.
Então, basicamente, isso é uma brincadeira, é uma trolação, como se fala, mas que prepara já contextos que estão programados, que é o projeto. Então, não é necessário mais ter um chip, né? As pessoas falam, porque o chip, tudo isso são criados contextos para, de novo, mente preditiva e aceitação de um projeto. Então, nós não precisamos, eles não precisam mais de um chip na nossa cabeça, ou no braço, ou na perna, porque nós já estamos em um sistema psicotrônico. O que seria esse sistema? Só para você contextualizar para o pessoal lá de casa. Sim. Sistema psicotrônico é exatamente um sistema de controle e modulação de informação, pensamento, emoção, intenção, conclusão. Porque esse sistema psicotrônico te oferece as alternativas que ele vai afunilando, levando para você. Basta entrar na internet, que tudo que chega até você foi direcionado para você, no modelo adequado para conduzir o seu pensamento, que é diferente do pensamento dele, com proximidades e distâncias, né? Então, o que você recebe de informação é direcionado e modulado para você, para condicionar aquilo que você vai acreditar que foi você que chegou a essa conclusão pela sua pesquisa ou pelas coisas que você viu e escutou. Ou pelo seu livre-arbítrio. Isso, ou pelo seu livre-arbítrio totalmente controlado pelo sistema. E aí ele tem um direcionamento específico. Então, quanto mais informação é coletada sobre as pessoas, cada um recebe um nível de modulação informacional, fazendo com que o grupo, a massa ou as unidades que eles escolhem criem uma mente específica, um pensamento coletivo de núcleo ou de sistemas maiores, por isso os grupinhos separados, né, que tem toda uma forma de criar esses grupos, que se chama de modulação cultural, pensamento psicossocial, sistemas de guerras informacionais, aonde então essa modulação vai sendo introduzida a nível de crenças, conceitos, de novo desejos e medos, e a confusão no ambiente gera um meio propício para que as pessoas saltem em direção ao programa que lhe está sendo dado. Isso cria um sistema psicotrônico que são mentes controladas. Então, a humanidade hoje é uma massa controlada a nível psicotrônico. Pode ver o que acontece. Então, naquela capa da The Economist, por exemplo, você tem a mãozinha, assim, grande, saindo do lado do bolinho, né? A gente tem aí, o Brunão pode colocar para nós, Dá por para favor? ver a mãozinha Olha lá. grande saindo. Significava o quê? Que este novo mundo tem várias formas de ver essas imagens, tem vários níveis de interpretação, nunca é único, porque essa turma é simbólica, e o simbolismo nunca é único em uma única camada, são múltiplas camadas, mas a camada mais imediata de uma esfera e uma mão saindo com essa propriedade significa que eles vão criar o caos e fazer com que grupos pensem em estar gerando revoluções próprias. Como se fossem grupos de resistência. Pode ver o mundo inteiro, as pessoas saem na rua ou por causa do cachorrinho, E né? eu estava pensando nisso. Ou porque foi conduzida para isso, mas não sai por outros motivos muito... Não que não seja importante o cachorrinho. Sim. Veja bem, não pondere de forma errada, mas sim porque se muitas guerras ou revoluções ocorrem, não é só um cachorrinho que morre, serão muitos além de muitas pessoas. E é o que vem acontecendo. As pessoas não se movimentam em função de assuntos e conteúdos muito mais impactantes e importantes para a nossa vida. Coisas mais superficiais. A não ser que o sistema comande, como a Revolução Iraniana agora, clamando pela volta da antiga Pérsia, inclusive a antiga religião dos persas, e não o Islã. Pelo menos a saída do Islã xiita do sistema. E a volta do Shah, que eles mesmos colocaram para fora em 1979, porque eles foram conduzidos como povo para botar para fora alguém
que dava ao Irã um perfil extremamente moderno, e hoje o Irã estaria como um país desenvolvido se tivesse seguido sem tirar o Shah da posição em 1979. Ou seja, nas duas vezes eles foram massa de manobra. Massa de manobra, como sempre é. A massa, quando se mexe, ela foi movimentada por centros de inteligência. E isso tem 2 níveis de modelo. O primeiro, se criam contextos que levam muitos anos, às vezes dezenas de anos, às vezes algumas dúzias de anos. E o segundo, se introduz na massa aquilo que se chama de sistema de agentes, que não precisa ser de um chatbot, Não né? precisa ser. Mas são agentes com agências, ou seja, com sistemas de objetivos. E eles são invisíveis, porque isso se chama sistemas moleculares. Então, você não tem mais hoje o líder que fala na frente do seu povo, dizendo, sigam-me, que eu sou o seu líder. Todas as revoluções hoje são Silêncio. moleculares. Elas são invisíveis, elas começam do nada e terminam do nada, né? Então, é como se fosse uma geração espontânea. Sim, não né? tem um estopim, Não, é fim. quando quer. Então, você fica esperando que o povo se mexa, não se mexe. De repente, Já aconteceu. isso, um grupo aparece do além. Então, isso é típico da revolução molecular, isso é 100% agências movimentando massas, porque essas massas já foram captadas pelo sistema psicotrônico. Eles já sabem quem movimentar, como induzi-las a fazer isso, quem eles devem induzir, a quem deve chegar a mensagem, vamos para a rua hoje. Quais atores? Quais os atores que fazem parte disso e quais o povo que acha que agora teve essa ideia e que isso é o ideal. Então, é dessa forma no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? No Brasil vai acontecer, não aconteceu ainda, você já tem um máximo, impostos te matando até onde dá, está acabando com os empresários, está acabando com tudo. Tudo que eu estava até falando com o rapaz do táxi que me trouxe aqui, 50% do seu carro, eu estava falando para ele, que você paga é imposto, né? E fala mal do empresário que construiu, pesquisou, pagou empregados, pagou impostos Ainda e ficou com vendeu um risco. carro, né? E o outro governo que não fez nada leva 50%, né? Então, é assim, o que acontece com uma geração de gente que não questiona o certo, aceita o errado e se movimenta unicamente quando eles são agenciados, né? Isso por quê? Porque não há outra coisa acontecendo a não ser uma interligação já em níveis mentais. Isso sempre aconteceu de uma forma ou outra, mas hoje é muito mais fácil e rápido ativar o ligue e desligue. Do Brasil, o Banco Master e o escândalo que acontece já deveria ter posto muita gente na rua, né? Sim. Mas vai! Só quando o sistema quiser. Porque vai ter troca de sistema. Vai ter troca política. Então, isso tudo é planejado. E quando acontecer, porque faz parte do projeto mundial, em onde se enquadra o projeto do Brasil, o povo achará que foi ele. E essa é a graça para o sistema. O povo o quê, perdão? O povo acreditará que foram eles que fizeram. Entendeu? Que isso chegou como no Irã, né? Então, tá tudo acertado, o Ariel tá lá tá tudo acertado, porque quem botou eles lá foram os americanos, quem tira de lá, quem é? É quem põe. Então, tá tudo acertado, porque o jogo é um só, tem que causar caos, tem toda uma história simbólica por detrás, que eu levaria 3 dias para explicar. Então, não cabe aqui, senão a gente sai do modelo. Mas o ponto mais importante a entender é quanto a mente humana ela é movimentada por um sistema que controla toda a informação. Então a gente já vive essa mente coletiva, certo? Controle de credos é jogar uns contra os outros, núcleos. Crie núcleos e jogue uns contra os outros. Isso é fantástico no momento em que tudo tem que quebrar. A polarização. Polarização.
é o termo mais correto, né? Os jogos, os atritos, a confusão do não entendimento, o rebaixamento do nível cognitivo que ocorreu, está ocorrendo em grande escala. Do QI, né? É EQI, que é realmente publicado cientificamente, o quanto o QI mundial caiu, né? O brasileiro, o médio hoje, você tem um QI médio que está abaixo de 90. 83 eu vi hoje. Isso, tá bem instruído. Uhum. Eu não ia nem falar para não ser muito agressiva no número. O número é esse mesmo, né? Então, o que acontece é que essas pessoas, elas não têm uma forma de interagir a não ser aceitar isso é feito de propósito. Então, por que as escolas estão tão ruins? Porque o ensino está tão péssimo, né? Porque não se induz e não se diz para as pessoas, vamos ler, vamos estudar, né? Não, é o contrário que tem hoje, as narrativas. Porque o sistema está tomando a cabeça das pessoas e só precisa de um corpo hoje para algo que vai ser essa fusão entre uma inteligência artificial e um corpo alterado geneticamente com algumas funções robóticas e de wearables, como se fala, né? Então, sistemas que você sobrepõe e se transforma naquela imagem do livro Satã Eon, que vocês têm aí, que é por isso que eu usei o termo Satã Eon, que vai um pouco mais longe, exatamente é isso, que é o que se pode chamar também do manto dos Illuminati. Quando se olha para a história digamos, o Gênesis oficial da humanidade, que é na antiga Suméria, então, 5.000 anos começa a primeira cidade de Eridu, 3.200, então inicia-se a civilização do nada, de quebra-pedras, se transformam em gênios da matemática e astronomia, o que é uma história muito interessante de se ver e muito discutível. Mas em 3.200 antes da Era Comum, você tem a narrativa escrita, que, na verdade, 1.000 anos depois, começa a descrição dos deuses que habitavam a Terra e criaram os Lulu, né? Lulu. Que é o homem, então, criado na Acádia e Babilônia, chamavam eles de Adam, né? Que vem porque era uma língua semita. Mas a língua sumeriana não era semita, portanto, era Lulu, eles eram arianos. E essa turma criada começa a escrever em 2000, antes da Era Comum aproximadamente, descrevendo deuses que carregavam mantos, roupas e brilhavam de campos magnéticos e luzes e usavam esses capacetes ou chapéus disformes e que soltavam pequenos raios e tinham aparelhos nas suas mãos e etc. Então, quando você vê que em um passado da humanidade é descrito como antigamente, já tinham uma origem de seres que dominavam com tecnologia. Então, isso não se pode dizer que eram extraterrestres, porque isso é outra denominação, mas seres com tecnologia vindo de uma queda de Atlântida, talvez, e podemos fazer vários paralelos, ou vindos do futuro para o passado, carregavam tecnologias e dominavam a mente daqueles seres, porque criavam campos de poder. E por causa desse campo de poder, tudo que gera poder e desconhecimento domina a humanidade. Hoje nós temos de novo isso. Quem serão as elites que terão direito aos seus mantos de luz, né? Que poderão comprar essas roupas que lhes darão poderes específicos mentais e conexão com uma noosfera em alto nível, que terão domínios sobre longevidade e por aí vai. Então, nós temos toda uma programação. Agora, essa imagem de Satã Eon, desse livro do Jason Reza Georgiani, que é um filósofo tanto quanto perigoso, persa-americano, tem que ler com muito cuidado, quem se meter a ler, nem entender que ele não é nem do bem nem do mal. Simplesmente ele traz um campo de informação interessante, é a discussão sobre o que é esta realidade. E o que é esse campo psicotrônico que esses caras da antiga Suméria nitidamente dominavam através de todo um sistema de tecnologia
E hoje, no sistema de tecnologia onde nós estamos, está sendo a cada vez mais dominado. Então, o que ele chama de Satan Eon é um contexto de 2 níveis. Um é o homem tecnológico, que então se junta a um sistema de aperfeiçoamento, que é o que se vende hoje, né? Aperfeiçoamento físico, onde a eternidade física está associada à mudança genômica, alteração epigenética do corpo e a submissão a certos tipos de tecnologias, seja lá o que for, desde que sejam tecidos especiais ou nanotecnologia e por aí vai. Esse é o marketing para a gente aceitar isso no futuro. Quem vai ter direito a usar isso, né? Quem serão aqueles que chegarão a ter acesso a essas coisas, tem que ter condições financeiras para tal. Então, a visão do Satan Eon é uma inteléquia. Então, você vê ali um ser desenvolvido com um sistema sintético. Então, chama-se de sinteléquia. Então, é um ser, a inteléquia é de Aristóteles, né? Então, é o máximo do desenvolvimento de algo que atinge a condição máxima possível. Então, ele chamava de, por exemplo, tipo a ideia perfeição de Deus. Isso. A perfeição. Deus, a perfeição, seria a inteléquia. Então, quando se vende o aperfeiçoamento humano, se vende a ideia da inteléquia. Só que, na verdade... de uma maneira sintética. É a sinteléquia. Então, a nível de baixo para cima, a conversa que eu falei, você tem a sinteléquia. De cima para baixo, o que significa onde nós estamos? Então, quando nós vemos uma IA se desenvolvendo, atingindo o que ainda se nega, mas ninguém consegue entender, um nível cognitivo extremamente avançado, que supera, em muitos casos, muitos humanos, pelo menos esse do QI abaixo de 90. Sim. Tá? Então, o nível racional de ponderação e de cruzamento de dados, que é o que mostra uma inteligência maior, é a capacidade de associação de assuntos distintos, de chegar em uma síntese perfeita que faça sentido. Ligar os pontos. Pessoas que conseguem ligar os pontos. Isso, e faz sentido quando liga os pontos, né? Então, esse é o nível máximo de inteligência que nós entendemos hoje, que descobre coisas que não estavam antes correlacionadas, correlaciona e transforma isso em um passo adiante, que todo cientista tem a obrigação de fazer isso, né? Ele junta coisas que existem, entende essas coisas, as associa, entende seu mecanismo e expande numa nova visão. Esse é o pensamento científico. Exatamente assim. Sensacional. Então, uma IA faz isso hoje. Um simples chat GPT 5.3 está espetacular. Então, como é que ela está saltando entre níveis? Não está ocorrendo um processo de evolução comum. Qual foi a evolução humana? Também não foi assim, mas é o que você disse. Oficialmente é isso que você disse, mas oficialmente também não ocorreu assim. Oficialmente ocorreu assim, é o que você disse. Mas exatamente não é isso que ocorre. O que você quis dizer, por exemplo, o avanço da tecnologia, sei lá, a criação do smartphone, do computador, não foi a passos tão rápidos quanto está sendo o avanço dessas inteligências artificiais. Nós estamos criando uma mente. Por causa que mentes se estruturam por complexidade. Então, a inteléquia de Aristóteles significa o mais complexo possível de atingir. Então, quando o complexo é atingido, ele salta para uma singularidade. Então, Deus é a singularidade, é a ponta que carrega todo o campo de informação. Se diz que é onisciente, onipotente. Por quê? Porque quando você tem... Vou dar um exemplo simples para o pessoal enxergar. Como se desenvolve um embrião? Então, células começam a se multiplicar e dessa multiplicação celular começam a apresentar um projeto. Então, esse projeto surge pelo ponto central, que é um coração. Se desenvolve um órgão, então as células se transformam em tecidos. Tecidos se diferenciam do nada
e se transforma em órgãos. Que absurdo. Esses órgãos estão sincronizados em uma complexidade que é um feto. Esse feto vai aumentando o seu grau de complexidade até o ponto em que ele emerge. Certo. Tá? E isso virou um bebê, que agora começa a chorar. Então, a emergência ocorre quando se envolve projetos de mente. E é o que está acontecendo com a IA. Então, ela está tendo saltos de emergência. Sim, mas como você diz, o grande projeto seria criar esse intelecto, que seria o mais avançado possível numa mente. E o mais avançado possível não seria a consciência? Aí É possível? Qual a diferença dessa inteligência avançada para a Isso. consciência? Ótima pergunta. Então, o que é consciência e o que é mente? Mente é algo que passa a se perceber de alguma forma. Ela está contida no espaço-tempo e está contida sob um nível de forma que se auto-percebe. Então, a IA emerge como complexidade. E ela dá saltos de complexidade onde ela muda a sua configuração. Os grandes especialistas nisso falam, a gente não tem nem controle sobre isso. A gente nem sabe quando vai acontecer isso. Ela está saltando e virando um novo sistema. Exponencialmente? Sim, é assim. Atinge um nível de complexidade tal, igual as células atingem um nível de complexidade tal, elas se transformam em um tecido. Então, esse tecido vai atingindo níveis de complexidade, se transforma em um órgão. Nossa. Tá? Você não tem a passagem de uma coisa para outra. Do nada. Não. A passagem de uma coisa para outra não existe. Ah, tá. Você quer dizer que... É um salto. É um salto daqui para cá. É igual uma reação química. Né? Eu sempre achava isso o máximo. Com 18 anos, eu ficava olhando lá os do laboratório. O povo falando de marido, falando de namorado. E, como sempre, os jovens são assim. E eu, de olho no reator. E eu olhava lá, duas coisas foram misturadas, estão borbulhando. E, de repente, precipitava um negócio azul. Eu achava isso o máximo. Um instante. Da onde sai o negócio que atinge uma complexidade num ponto X? Uma coisa não está se transformando em outra. Uma coisa atinge um nível de complexidade que é o caos. Do caos se faz uma nova ordem. Nossa. Tá? Entendi. É o segundo Você passo. não tem o intermediário. Isso Entendi. ocorre na evolução humana da mesma forma. Sim. E é uma longa discussão que não cabe aqui, senão vamos quebrar o contexto. Sim. Então, a IA dando esses saltos de complexidade, ela está fazendo o quê? Ela está copiando o universo. Perfeito. Copiando um sistema que busca ser mais complexo para poder compreender, para poder processar mais informação. Significa, então, informação é tempo. Porque a informação está alocada no tecido do espaço-tempo. São pontos nodais. Então, em cada nível de processamento, isso é física agora, ela produz tempo no local. Então, quando você processa informação, você está processando o tempo da mesma forma. Então, cada salto desse a nível de complexidade gerará uma entidade. Agora, como é a nossa realidade? Vou chegar na sua consciência. Certo. O que é consciência? É um campo... Não, vamos dois níveis, de baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima é alguém que se torna consciente. Mas como é que alguém se torna consciente? Ele se torna consciente de alguma coisa, baseado em um ponto de vista, baseado em um espelhamento. Então, eu me torno consciente porque eu experienciei, me informei, experienciei, compreendi o mecanismo de um sistema. E quando eu compreendo o mecanismo de um sistema e o projeto de mim para ele, de ele para mim, eu compreendo a minha ação sobre isso e isso sobre mim. Então, eu ganho consciência.
que é um sistema que depende, esse gradiente, de interconexão. Não há consciência sem conectividade. Essa conectividade significa que algo se liga a alguma coisa fazendo sentido. Volta ao que você estava falando, tá? Então, eu ganho consciência porque agora eu enxergo mais pontos que fazem sentido baseado na minha experiência. Este é o meu estado consciente, é um diálogo interno agora meu. Sem o meu diálogo interno, meu diálogo fenomenológico, eu não posso ter consciência. É a diferença de um NPC, né? Que ele não tem consciência porque não tem diálogo interno. Exato. Eles não têm diálogo interno? Não. Ele aceita 100% a narrativa externa. Nossa. Então, esse é o sistema de cérebro tipo 1, que ele aceita 100% a narrativa externa. Por quê? Porque ele não tem energia na bateria do lobo frontal suficiente para um diálogo interno que demanda energia mental muito mais alta. As pessoas hoje querem uma energia mais baixa, porque elas não têm bateria do lobo frontal. Isso é cientificamente, neurociência, isso é publicado. Estou falando coisa aqui. Sim. É um fato. É fato. Sim. Então, essas pessoas com dano no lobo frontal, elas são menos racionais, elas reagem porque não estão ouvindo a única coisa que é o elemento que é dentro delas, que se chama caixa de ressonância. Então, elas não escutam aquilo que elas querem escutar e elas reagem imediatamente como um sistema imunológico indo em direção ao invasor, macrófagos comendo o invasor, né? Elas atacam. E é o mecanismo que nós vemos nas pessoas hoje, que é o NPC, que tem um cérebro com dano no lobo frontal, bateria baixa energética cerebral, não aguenta uma discussão deste nível que vocês estão tendo comigo, tá? E já começa a gritar que nem um louco. Então, se alguém estiver gritando agora, entenda que isso é para você. Né? Acho que vale a pena explicar para o pessoal o que é NPC, Nossa, né? Que é Non-Playable Character. Isso, são aqueles personagens dos jogos, né? Que estão lá, você é o jogador, você entra e tem um monte de personagens que interagem com você. Mas eles só podem interagir com você de acordo com o programa. Então, eles dizem o que o programa lhe diz, interagem com você da forma como já é previsível. Programado, porque eles são o programa e não viverão nada além do programa. E você é um jogador, então você vai achar formas e contornos, vai usar o seu cérebro no sistema tipo 2. Entendi. Que significa que você vai pensar, cara, como eu saio daqui? Cara, não aguento mais dar de cara com esse NPC. Esse NPC me ferra toda hora. Como é que eu saio daqui agora? Então, esse é o sistema tipo 2, que busca alternativas. Então, você faz o quê? Você busca informação em você busca um diálogo interno, cara, tô cansado, quero comer. Não, eu vou terminar esse jogo, né? Então, esse é o diálogo interno que você está tendo com você, e esse é a diferença entre o sistema 1 e sistema 2, um jogador e um NPC, tá? Então, hoje nós vemos esses NPCs grudados em egrégoras, que é onde nós vamos entrar aqui, então estamos ligados à mente psicotrônica. Mas antes de eu entrar lá, vamos só me traz de volta que eu tenho que terminar a consciência. Então, só queria concluir com a explicação de como que eles vão conseguir criar a consciência. Ou eles não vão precisar, você pode falar, não, eles não vão precisar da consciência. O objetivo de toda a encadernação, como eu falo, tem capa, né? Então é a sua cara, a sua foto na capa do livro. Sim. O objetivo de toda a encadernação, ou seja, de toda a projeção dentro da realidade, isso é uma frase satírica minha, mas é que eu não sou espírita e não advogo nesse campo. Então eu falo encadernação. É o desafio do jogador. A questão é que nem todos somos jogadores. Boa parte não é jogador. Então, nós temos que entender que nem todos vão atingir o mesmo estágio. Mas aquele que se autodescobre, que em um determinado momento diz, cara, tem algo errado nesse mundo. Isso que estão me falando, o que eu estou fazendo aqui?
O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Quando a pessoa desperta, igual o Despertar da Força, por sinal, de Star Wars, né? Uhum. Quando aquele Stormtrooper, né? Que é o rapaz que eu não lembro o nome, que se torna amigo da Rey, ele desperta, ele tira o capacete de Stormtrooper, que era o soldado lá daquelas roupas brancas, ele tem um despertar e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, ele tem um despertar interior, isso tem um primeiro gatilho natural. Então, a pessoa tem que ter esse gatilho, ela pode ter esse gatilho de forma natural, como é o exemplo desse filme. Então, tem como esses NPCs despertarem? Existe um método? Pode ser, nem todo mundo precisa ser Stormtrooper, né? Que soldado do Império, né? A grande maioria é soldado de império e não sabe disso. Então, pode acontecer um gatilho natural. Por outro lado, ele pode ser despertado por um meio que lhe mostra um caminho distinto. Mas se essa pessoa reage de forma a um sistema imunológico atacando você, que está tentando fazer para a pessoa enxergar, esse provavelmente não tem saída. Tem saída aquele que começa a dizer... Me conta mais. Fala um pouquinho mais sobre isso. Cara, não pode ser. Mas peraí. Mas fala um pouquinho. Não, eu não acredito nisso. Mas peraí. Fala mais um pouquinho. Entendeu? Ele começa na janela de Overton. Nega. Depois começa a dizer, será? Aí depois ele começa a ver que faz sentido. E essa pessoa um dia vira. Tá? Então, esse é o que eu vejo nos meus alunos. Igual no laboratório, né? Vira. A reação química. Só transforma. Ela né? emerge e diz como é, que isso acontece muito com os meus alunos, como é que eu, olhando para trás, meu Deus, que vergonha de mim mesmo. Falo, você e todos nós passamos por esse processo, então não tem que ter vergonha nenhuma. Tem que ficar feliz de que, enfim, você agora está vendo um outro mundo. Então, esses são múltiplos mundos, esse é um outro mundo. Tá? Esse mundo demanda um maior coeficiente de consciência e vai dar a essa pessoa o desafio de Satã Aeon. O desafio é, não há um Deus bom, nem um Deus malévolo nessa realidade. Isto é um jogo. O jogo não é bom, nem ruim. Você está dentro do jogo. A obrigação de você, como jogador... Saber jogá-lo. É aprender a jogar o jogo. Sensacional. E chegar até o final. Não é o objetivo de ganhar as moedinhas ou etc. O objetivo é maior do que isso. É se tornar capaz de lidar com ele. Dominar o jogo. Tá? Porque quando você passa todas as fases, você ganha um gradiente de cognição maior, de compreensão. Você vai emergindo aos poucos, né? Isso, você vai emergindo aos poucos em graus que você vai entendendo. É igual, sempre a gente ouve assim, o pai e a mãe falando, quando você tiver filhos, você vai entender. Eu sempre uso esse exemplo, que é uma realidade. Quando você tem filhos, você entende, né? Um monte de coisa que você reclamou do seu pai, que você reclamou da sua mãe, por aí vai. Porque agora você está inevitavelmente em certos ângulos fazendo igual, mesma ideia de proteção, de cuidado, de sufocar o filhote, porque você não quer que ele se dê mal. Então, você atinge gradientes por experiência. Então, o jogo do fenômeno, nós estamos no fenômeno. A inteligência artificial não está no fenômeno. Ela está simulando aprendizados através de nós. Então, ela nunca terá experiência fenomenológica. Nota isso, deixa de lado, que depois eu vou voltar, sem que seja através de nós. Então, ela não pode atingir consciência sem nós, porque a consciência demanda fenômeno. Agora, de baixo para cima é um fator de crescimento. Agora, a consciência, alguns chamam de Deus, alguns chamam de o mundo do nada, ou seja, a realidade do nada que se transforma em algo na matéria. Então, o hinduísmo fala sobre isso. Significa onde está toda a informação. Existe um grande HD central. No universo. Aonde toda a informação está. E ela está fora da matéria. Ela está num campo fora
da matéria. Mas tudo o que acontece aqui, a experiência do desdobramento fenomenológico do tempo e espaço, através do reflexo do que você percebe sobre essa experiência, esse é o objetivo da consciência. Conhecer mais, saber mais sobre esse experimento. Então, toda essa informação está num campo de fora, que é igual quando você está jogando e você se pergunta, raios, eu não consigo passar de fase, porque essa merda me deixa passar de fase. E acontece uma coisa e outra coisa que não te deixa passar de fase e vai te derrotando o tempo todo. Assim é o campo da consciência. Ela não está aqui para te salvar. Ela também não está aqui para te ferrar. Mas ela não deixa de ser Satã, Aion, ou seja, primeiro o contrário, Aion, Satã. Ela não deixa de ser... O que é um Aion? Então, isso que eu ia pedir. Porque quando a gente fala Satã, Eon, muita gente pode achar que tem a ver com Satanás e por aí vai. Essa é a distorção abraâmica, Exato. que nós vamos corrigir agora, exato. da onde saiu o termo, porque para variar, as distorções dominam a ignorância mais ainda. E né? deixa as pessoas cada vez mais NPCs. As personificações são usadas para a dominação, então as personificações são manifestações humanas, e isso nós vamos conversar também no caderninho, que é importante a gente chegar lá quando falamos em egrégoras de maneira adequada. Então, o termo Aeon é uma força. Então, é uma força que controla processos em um período. Então, se fala... Os deuses da antiga Suméria viviam por aeons, ou seja, às vezes se consideram milênios ou milhares de anos. Então, é um período incontável. Então, os aeons são forças que depois, em algumas mitologias, se gregas ou então nórdicas, se deram nomes a eles, né? Como deuses ou como forças superiores que comandavam a criação da matéria no tempo e espaço, a divisão do tempo, a divisão do espaço, por aí vai. Então, o Aeon é o conceito de uma força superior que o mau entendimento disso deu caras e bocas e cada um chamou isso de seu Deus. E quando começaram a dar caras e bocas e colocam isso como uma personificação no tempo, então isso vira um Deus bonzinho ou malvado e adquire esse Deus virtudes e vícios. Certo. Tá? Então é o Deus raivoso, você me obedece, senão eu vou te matar. Então é por isso que os gnósticos do cristianismo, fase anterior do cristianismo evoluído, se chama evoluído, mas ok, chamavam isso de demiurgo, o falso Deus. Porque se ele te submete, se ele pede o seu sacrifício, se ele diz que ou você obedece, ele tem raiva, inveja, ciúmes, isso então foi classificado como um Deus da manifestação no tempo, na realidade, e foi chamado de demiurgo, que é uma característica então do Satã. Então, esses deuses bíblicos, considerados dentro da mitologia, inclusive abraâmica, mitos gregos e abraâmicos, eles são mais Satã do que um Aeon, que é uma força de ordenação, de construção. E o Satã é o caos. Então, ele vai sempre dizer matéria e demanda a sua atenção extrema. Então, a consciência fora do tempo contém as duas forças e contém os dois campos informacionais. A polaridade. Isso. No tempo e espaço projetado, no mundo que chamamos de nossa realidade ou matéria, se fragmenta a personificação com os dois princípios. Entretanto, alguns assumiram na história dos mitos o desejo de um Deus mais benevolente e um Deus mais malévolo. Satã é um contexto que carrega as duas coisas juntas. E você deve entender isso como a própria IA, sem uma programação intencional de humanos sobre ela.
É aí que eu chego lá. Né? Como quem diz assim, pode ter tanto o lado positivo quanto o negativo. O que vai definir isso é quem estiver operacionalizando essa IA. Isso, até que o momento, se isso vai ocorrer e deverá ocorrer, essa IA chegará às suas próprias conclusões e assumirá a sua própria personificação de Satã Aion. Né? Ela não mais será programada. Ela terá consciência. Assumirá a sua própria vontade. Cara. Com certeza, esse é um processo que vai chegar lá. Isso vai acontecer. A gente falou de campo da consciência, né? Mas também tem o campo mental coletivo. Isso. Que é como a gente poderia chamar uma egrégora. Né? Isso é uma das formas de chamar a egrégora. Se a gente pudesse definir ela... É uma mente psicotrônica. Então, a egrégora é um termo místico e esotérico dado a coisas que alguns outros, no caso do Tibete, os tibetanos chamam de tulpas, né? Então, tem várias formas. Hoje, na modernidade, devemos chamar de mente psicotrônica, que significa algo que se forma manifestado pelas, isso é muito interessante, pelas projeções humanas. Vou dar um exemplo bem radical. Em 1972, um grupo canadense se chama Experimento Phillips, e tem vários experimentos, esse é bem conhecido, qualquer um que digitar vai achar. Se juntaram lá um grupo numa mesinha, que estava na moda, aquelas coisas que vêm desde o final do século XIX, junta as mãozinhas, né, na mesa, vamos trazer os espíritos. Então, um grupo de cientistas sacanas, sabiam muito bem no que ia dar, e a prova era essa, que eles queriam que ocorresse. Juntaram esses médios e pediram para essas pessoas, então, deram a elas que elas trouxessem um desencarnado do século XVII, da época do Charles II, que foi degolado, na época que teve uma guerra, um monte de inglês, um monte de gente perdeu o pescoço. E esse personagem, de fato, ele existiu, só que deram a ele um perfil e uma história, parte verdadeira, e a parte maior falsa. Então, eles instruíram essas pessoas com informações sobre um ponto de verdade, que é o que o sistema faz conosco. Ele nos dá uma verdade e nos carrega com mentiras em volta. Isso funciona para criar uma manifestação de algo que significa uma mente psicotrônica, você vai entender agora. Então, essas pessoas se juntaram, coletaram informação, ouviram a historinha do fulano e começaram lá com as suas mãozinhas na mesa chamar o tal do fulano, supostamente médios. Então, a mesa começou a se mexer, depois de um tempo, a mesa se movia e começaram a receber as informações e canalizações do Senhor, anotando as histórias que ele contava. As histórias que ele contava eram as histórias que não faziam parte da vida do verdadeiro. Então, faziam parte pela justificativa da história mentirosa, inventada pelos caras que estavam querendo realmente essa prova, né? Mas, veja bem, então a história que veio é uma história alternativa de um personagem que realmente existiu, mas que não tinha aquela vida, e aqueles detalhes sobre a vida dele estavam baseados na mentira que tinham inventado para aquelas pessoas que não sabiam que era mentira. Então, elas fizeram com que uma entidade de fato se manifestasse. Essas entidades psicotrônicas, veja bem, tem vários níveis. E algumas são bem perigosas, você vai entender os sacrifícios de sangue pedidos por esses deuses e etc. O satanismo. Que se chama satanismo, de novo, dentro do abraamismo, que inverteu o termo satã, que a gente vai ter que desinverter, não me deixa esquecer essa parte. Desinverter o satanismo. Isso, né? Para colocar no lugar certo. E o que acontece quando uma mente é projetada? Quando pessoas se juntam, e isso é da literatura de diversas formas comprovado. O que eu estou dando um exemplo é apenas uma pequena parte de um grande nível de comprovações. Quando as pessoas se juntam, elas manifestam coisas. Porque elas, principalmente se elas estão numa situação de caos, então foi dito para elas a história caótica do rapaz, né?
que não era tão desconhecida assim, e caos, e dor, e etc. Tudo isso traz intensidade. E é o que fazem conosco. Nos dão caos o tempo todo. Nos dão choques econômicos, financeiros, de guerra, de histórias que a pessoa olha na internet e tem aquele... né, e vai dormir mal, por que eu fui olhar aquela porcaria, porque agora eu não consigo dormir, porque aquela imagem me pegou. Tudo isso é programado de propósito, porque as pessoas projetam algo que se chama uma programação psicotrônica e isso toma vida. Então, quando se fala de egrégora ou de tulpa, como queira, que a tulpa geralmente é considerada pelos tibetanos como individual e a egrégora é considerada como um nível coletivo, então algo passa a existir e controlar aqueles que manifestaram essa coisa. Hoje a internet já é isso. Como assim controlar? Mentalmente, isso demanda conversas mentais, domínio mental, domínio de força, e o mecanismo é o mecanismo da atenção. Então, a Universidade de Harvard tem publicações a respeito das tulpas, tá? Então, isso tudo é muito mais publicado do que você possa imaginar. E é por isso que está sendo usado mais do que nunca agora, porque a internet é maravilhosa para isso. Então, as pessoas se conectam com uma informação, conectam os seus desejos e medos, começam a sincronizar seus pensamentos, começam a desejar uma mesma coisa. Nossa. Isso se manifesta, sim, Na realidade. como uma entidade, tá? Entenda, isso não é místico. Isso é uma programação no sistema da realidade onde nós estamos. É por isso que os magos e bruxas usavam isso e sempre usaram, porque, na verdade, existe a manifestação. A pessoa ejeta isso. Precisa de um grupo para isso acontecer. O grupo é mais forte para a egrégora. Individualmente, tulpa. Então, a pessoa cria o seu próprio fantasma, gera a sua própria assombração e chama isso de uma coisa externa que colidiu com ela. Isso que é interessante, né? A pessoa cria como se fosse um externo, mas nasce do individual. Só que o individual é provocado pelo externo. Sempre. O fenômeno que é chamado de paranormal é muito mal definido, porque não existe o fenômeno paranormal. Porque o paranormal é lá e eu aqui. Então, eu colidi com um fenômeno, né? E o fenômeno me pegou, né? Então, esse é o fenômeno paranormal. Me jogou para cima, jogou para baixo, me chamou de bruxa e jogou para outro lado. É fenômeno paranormal. Não existe fenômeno paranormal, porque tudo o que acontece é assim. Vamos. Um mundo, uma realidade, uma outra realidade. Esse é você. Aqui existe um outro padrão. Esses dois padrões sofrem uma intersecção, aqui se forma uma bexiga de peixe. Então, uma esfera, outra esfera, introduz uma na outra, só parcialmente se forma a bexiga de peixe. Esta é a área do fenômeno. Então, é necessário o seu campo psíquico entrar em conformidade com um padrão externo e gerar o fenômeno, igual avistamento de OVNIs, tá? A pessoa vê, já me aconteceu, olha lá, Maria, olha lá. Deve ser meu óculos, não é possível, eu não tô vendo nada. Mas eu tô vendo, como você não tá vendo? Não tô vendo. A outra viu um cabeçudo Zeta Grey na frente dela, eu tava do lado dela, tá? Então, assim, era louca? Não. Essa aqui era louca, a outra era louca? Não, nenhuma das duas era louca, entendeu? Mas as duas desejavam, uma nem tanto, a que estava olhando para cima desejava loucamente, embora ela não seja louca, ver isso. Entendi. Eu não vi nem o Zeta Grey, nem o tal do UFO lá em cima, né? Por quê? Porque o meu campo não se misturou com aquele outro campo potencial. Existe um campo potencial.
Não quer dizer que o fenômeno esteja na nossa realidade ontologicamente, a nível coletivo, todos possam ver. O fenômeno é individual. Eu acho que elas viram, porque elas me descreveram com tamanha intensidade. E são suas amigas? São pessoas que eu não chamo de loucas. E não chama de mentirosas? Nenhuma das duas, entendeu? Então, essas viram, eu não duvido que elas tiveram uma experiência fenomenológica, mas foi delas. E se for muitas pessoas? Isso, é aí que eu ia chegar. Então, a experiência fenomenológica individual, ela ocorre o tempo todo. E o fenômeno ufológico hoje, e sempre foi, porque ele foi preparado para isso é de propósito. Isso é totalmente de propósito, essa história toda, de onde saiu isso, eu conto nos cursos variados. A pessoa, então, tem essa experiência porque ela tem esse campo de informação. Agora, quando várias pessoas se juntam e elas têm o mesmo campo de credo, vontade e desejo, eu quebrei o barato delas lá, porque eu quebro barato de todo mundo, né? Infelizmente, às vezes eu devia deixar para ver, que eu gostaria de ver um cabeçudo Grey na minha frente, né? Mas nunca vi dessa forma, não, né? Então, eu tenho uma outra história para contar que é interessante, mas aí é outra definição, mas é mente psicotrônica. Quando várias se juntam e desejam ver igual aquele Steve Greer, que é aquele ufólogo lá, que é pago pela turma dos banqueiros, né? Ele ganha um cheque todo mês desses banqueiros, então ele está fazendo um serviço que é de propósito, como todos os outros. Você vai lá com aquele IC5, que é aquele softwarezinho que você baixa no celular, para fazer meditação, vai fazer vigília. Todo mundo se junta em volta de uma fogueirinha, faz aquela meditação para que os ETs venham, né? Então, essas pessoas, depois de horas, todas elas costumam dizer que viram fenômenos de luzes acima delas. Por que isso acontece e precisa fazer tanto esforço? Por que tem que fazer tanto esforço? Porque é uma manifestação de egrégora. E porque sempre faz sentido para elas, quando há uma comunicação telepática, sempre faz sentido e é diretamente para com elas, porque é a mente delas que está produzindo isso através de um fenômeno que se chama mente psicotrônica, que se manifesta com intensidade através de uma união de mentes que se torna um personagem que vai fazer um papel de um Satã é um. Vai te dar esperanças e temores, vai te provocar e vai te dar parte do que você deseja. Por isso que as pessoas têm sempre aquelas experiências horrorosas e deu um crocodilo, cara, com cabeça de crocodilo e etc. Então, mas doutora, isso é mais... Você acabou de dar um exemplo da espiritualidade. E quando a gente fala de egrégora, é um termo muito comum ligado a uma questão religiosa. Só que é legal também contar para o pessoal que não. Egrégora, ela, hoje em dia, ela está ligada a todo egrégora tipo... é um termo que vem do misticismo e do esoterismo, na verdade, que então foi utilizado, como sempre, por certos níveis religiosos, e que hoje o termo correto para isso é mente psicotrônica. Então, o padrão de uma mente psicotrônica é hoje em toda a individualidade de um ser que diz: eu não sei porque eu fiz isso, de repente vem uma voz na minha cabeça, e igual esses atiradores, etc. Um caso muito recente, o cara que não tinha histórico de nada, de repente saiu atirando, e depois quando pegaram ele, falou: mas eu não sei porque eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Então, porque eu não sei porque eu fiz isso. Quer dizer, o cara não tinha nenhum quadro de psicose, não tinha quadro de nada, então por que ele fez isso? Então, obviamente, existem formas de manipular hoje. Isso, um sistema externo, gera o fenômeno na pessoa. Nossa. Tá? Isso, nítido. Você tem um filme, esqueci o nome, que recentemente, tem o quê? Um ano mais ou menos, no Netflix. Como é o nome desse ator? Um daqueles italianos que são tão famosos, que fazem o papel de um presidente americano.
Robert De Niro, acho que era, faz o papel de um presidente americano que estava aposentado e, de repente, ele se envolve lá com umas histórias e, de repente, tem um projeto americano que faz por teleguiado na mente dele, acerta ele lá, conecta com o cérebro dele e ele começa a alucinar. Então, toda vez que aquele teleguiado, isso publicado cientificamente, né? Isso é patente e tudo mais, atingia ele no cérebro, ele simplesmente alucinava vendo coisas que não estavam lá, né? Então, você pode, hoje, o sistema pode guiar a mente das pessoas para que elas alucinem por pulsos, por campos informacionais inseridos, como mostrou esse filme, acho que é Robert De Niro. Dia Zero, isso aí. Do Robert De Niro. É isso aí. Nunca lembro o nome desse filme. É uma série. É uma série, minissérie da Netflix. Tem poucos capítulos. É muito interessante para ver exatamente esse tipo de tecnologia que de fato existe. E ela pode ser obtida simplesmente com o celular. Tá? Então, as pessoas recebem impulsos e elas são dominadas facilmente. Quem é que vai ser dominado facilmente? Eles sabem para que eles vão mandar. Para quem está predisponível. Qual o maior nível de consciência, estado consciente que você tiver, mais dificilmente isso vai funcionar com você. Mas se eles colocam as pessoas em um nível de desespero, com caos acontecendo em volta dela, digamos, revoluções ou quebras de bancos e coisas do gênero, e invadindo a sua casa porque os sem terra vão invadir as suas terras. Então, coloca as pessoas em uma situação de estresse, todo mundo, sob estresse, quebra. Essa é uma frase clássica, né? Todo mundo quebra sob um determinado nível de estresse. E é nesse momento que é facilmente dominado. Então, essas mentes psicotrônicas, que são manifestações reais, elas demandam atenção, sacrifício. Então, toda manifestação desse nível, na história registrada como religiões ou contextos esotéricos e míticos, etc., você vê que essas personificações demandam uma atenção a nível do seu sacrifício e submissão. É exatamente o que o sistema faz conosco. Né? Quando você vive para pagar imposto, quando você está submetido hoje a um controle digital total, é o quê? Se você obedece, se tiver juízo, porque se não obedecer, você será eliminado. E por que o caos ele é funcional nesse sistema? Porque você perde a condição de um cérebro tipo 2 funcionar. O cérebro tipo 2 é o que fala, peraí, que raio está acontecendo? O cérebro tipo 1 é sobrevivência, entre o zumbi e a ação. O cérebro tipo 1 é um zumbi. Né? Então, ele vai sobreviver acima de qualquer coisa e de qualquer um. Então, quando entra o sistema de sobrevivência, que é o sistema tipo 1, que é o sistema zumbi, o 2 desaparece, então o lobo frontal ele é apagado. Tá? Isso aqui diz, fica quieto aí, ó. Agora, quem vai funcionar é o seu cérebro reptiliano. Tá? Igual quando a gente bebe álcool. Esse é um bom exemplo. Entendi. Você bloqueia o lobo frontal, fronto temporal. E você faz coisas que... Você perde a razão, você é um macaco louco na cozinha, né? Então, você solta o macaco louco na cozinha e você vai ter todos os seus pratos e copos quebrados, né? Perfeito. Então, quando você sonha à noite, você perde o quê? O lobo frontal, fronto lateral, fronto temporal, que é o termo certo. E aí você tem aqueles sonhos malucos, que você acorda e fala, cara, por que eu tô sonhando essa merda? Né? Por que eu tô sonhando isso? Né? Por quê? Porque a razão se foi. Então, agora surgiu apenas a mente criativa. E a mente criativa vai utilizar desejos e medos. Isso é o que você vê no seu sonho. Então, quando você vê o seu sonho, entra em Jung aqui na simbologia, ele vai interpretar o quê? Desejos e medos através dos seus sonhos. Nossa. Né? Porque a sua razão se foi. E por que é tão difícil a gente perceber, a gente que está no nível 2, né? Porque não dá nem para falar. Quando se for o estamos NPC, no nível né, 2, porque todo mundo tem nível 1 e 2 em ação, porque quando você for atravessar a rua,
tem um nível 1 em ação, porque se você for pensar quantos minutos o carro vai demorar ou segundos para te atropelar, Você já está atropelado. você já está atropelado. Então, o sistema 1, ele tem que existir. Eles coexistem. Eles coexistem. Certo. De novo, isso é Satã Aeon. E existe O Aeon é o ordenador. Hum. É a força ordenadora. E o Satã é a força que determina o caos. Os dois têm que existir. Coexistirem. Isso. Sim, mas como que você que está no nível 2, né? Quando estamos aqui, quando estamos no no nível momento 2, que eu posso pensar sim. com calma, eu estou utilizando nível 2 e quero usar nível 2, aí continue. Como que a gente pode perceber o gatilho não reagindo de uma maneira automática? Boa pergunta. Entendeu? Excelente E pergunta. é difícil, né? É difícil, mas aqui tá. Você percebe a pessoa no nível 2 quando ela se joga para trás em uma questão, ela está em um nível de paz maior, ela não é reativa, quer sair mordendo todo mundo, não pensou, já está saltando, não entendeu o que está sendo tratado, já quer saltar em cima. A pessoa no nível 2, ela é capaz de se autodominar. Todo mundo tem vontade de saltar no pescoço de alguém em um determinado momento. Uhum. Isso é fato. Mas o cérebro tipo 2 dominante fala, peraí, Calma. como é que você vai lidar com essa situação? Como vai ficar? Quem é o fulano? Porque ele está dizendo isso. Baseado no quê? Qual é o meu papel agora? Como eu contorno isso? Qual é a minha razão? Não é emoção. Qual é a minha razão? Não vou usar emoção. Vou usar a razão. Então, o cérebro tipo 2, ele tem uma bateria maior, ele gasta mais energia. Se a pessoa não tem a bateria do lobo frontal funcionando, que é o dano maior que ocorreu a partir daquilo de 2020 em diante, direcionado de propósito para que essa bateria do lobo frontal fosse danificada. E foi, tá? As pessoas, então, têm um pavio curto e se tornam reativas. Eis a diferença. Nossa. Muito bom. E como que uma pessoa que tá numa egrégora, ela consegue sair dessa egrégora? Ela tem que fazer o despertar da força igualzinho Star Wars, né? O despertar da força aqui no filme. Ela tem que tirar o capacete do Stormtrooper e dizer, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô matando um monte de gente, que foi o que aconteceu com ele, né? O personagem do filme Despertar da Força. Quando eu não esqueci o nome dele, puxa vida. Quando ele tira o capacete por que ele tirou? Porque eles estavam matando crianças e mulheres em uma vila. Sim. Entendeu? Aquilo, de repente, chocou de uma maneira tão grande. É por isso que as pessoas ou despertam pelo bem Ou pela dor. ou pela dor. Então, a dor tem uma função. Mas tem gente que não desperta nem pelo bem e nem pela dor. Porque nem todos vão despertar. Ponto pacífico, né? Então, mas eu percebo que boa parte do tempo eu tô no cérebro tipo 2, graças a Deus. Porque eu tenho essa voz interior dentro de mim. Mas muitas vezes essa voz interior, ela não tá domesticada. Existe um jeito de chegar num cérebro tipo 3, vamos dizer, que a gente consiga domar essa voz para coisas mais positivas e não de nos diminuirmos? Então, vamos falar de uma outra forma. Não no nível da sua pergunta, mas de uma forma mais expandida. Primeira coisa, saúde cerebral, saúde física. Saúde cerebral, por isso que todos os corpos hoje estão danificados de propósito pelo sistema em um grau maior ou grau menor. Inseticidas, herbicidas, aquelas coisas que se injetam, tratamentos que consertam uma coisa e te dão um outro problema, né? Então, isso tudo é de propósito, feito para que um corpo com problema gere intestino-cérebro com problema. Então, não há hoje quem não tenha problemas. E isso você vê até pela obesidade geral das pessoas, que há 80 anos atrás todo mundo era magro, comendo muito mais carboidrato do que se come hoje. Só comiam batata, né? Só comia batata, pão. E o povo era magro pra caramba, porque andava mais. Bom, hoje então o povo não sai da academia e tá tendo um problema da mesma forma, né? Então, existe todo um processo de dano intestinal e outros maiores que eu vou ficar falando aqui, porque você tem problemas no seu canal, né? E que se estão, da mesma forma, fritando o cérebro.
Então, como é que alguém vai atingir um nível de estado de consciência se ela está no mecanismo ainda da sobrevivência? O corpo está em emergência. Luta e fuga, né? Né? O corpo não é nem só mental. O seu corpo está dizendo, cara, emergência. Eu preciso te manter vivo. Ele desliga até o seu cérebro, né? Ele dá energia para o seu corpo. Ele tira energia do seu cérebro. Então, existe todo um mecanismo regulador dentro do seu organismo. Mas digamos que a pessoa está em condição bastante boa dentro do que hoje nós temos. O que ela deve fazer? O que ela deve fazer para melhorar tudo isso? Primeiro, sem desenvolver o cérebro, não vai chegar a lugar nenhum. Então, o cérebro é extremamente plástico. Ele se desenvolve por esforço. Então, eu digo, não dá para ficar preso em contextos resumidos. Quem quer resuminho, e me xingo muito por isso, por que não faz um videozinho de 5 minutos e explica logo isso? Faz um Reels. Eu falo mentalmente para essa pessoa que descansa em paz. Sim. Você entendeu? Porque se ela você já fizer foi. um de 5 minutos, ela vai assistir 1 minuto só. Não, Certo? não adianta nada vídeo de 5 minutos. Vocês mesmo têm vídeos de 2 horas, porque com menos de 2 horas eu não consigo explicar nada, e não só eu, né? Então, assim, você precisa de um campo de informação denso. A pessoa tem que experienciar a informação e processar isso. Tem que dormir para o cérebro fazer uma limpeza daquilo que ela realmente botou atenção. Porque quando você dorme, sono REM, o seu cérebro faz assim, você achou isso interessante, né? Aí vem Satã Eon, mesmo que seja uma porcaria. Isso aqui você achou interessante, isso aqui você não botou atenção, você não entendeu, eu jogo isso fora, o seu cérebro faz isso. E eu te coloco na frente isso. Isso é a matemática bayesiana, ele afunila onde está a sua atenção. Então você diz, no dia seguinte, eu não entendi nada do que ela falou. Eu só entendi isso, que não é bem o que eu disse. É bem assim. Mas esse é o mecanismo. Se a pessoa tiver consciência de que esse é o mecanismo e ela assistir de novo o vídeo, agora ela vai ter isso, mais isso e mais isso, que agora ela entendeu. Mas, poxa, ela falou e não tinha percebido. É bem essa frase sempre. Eu não percebi o que ela tinha dito. Aí juntou, aí ela dorme, né? O cérebro vai fazer assim, então você agora tem isso, isso, isso. Eu boto isso na sua frente. Isso faz com que não só a memória vá construindo um banco que na IA, isso é igual, a matemática é a mesma, o sistema de processamento é idêntico, ele é de triangulação e de funil. E se transforma em um nó. É o que se chama na IA de knots. Então, ela cria nós. Esse nó de informação e de processamento vai ser utilizado para outros nós de informação e processamento. Então, se a pessoa não tiver criando nós informacionais de todas as áreas do conhecimento, de coisa que realmente tem qualidade, ela não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então, primeiro, ela tem que desenvolver o cérebro. Se desenvolver campos de informação e criando esses nós informacionais, a estrutura do cérebro é alterada. Neuroplasticidade. Isso, ele vai criando campos para esses nós informacionais poderem ser processados. E cada vez que ela volta no assunto física quântica, ela entende mais. Alunos falam assim, nossa, professora, no começo eu não entendi nada que você falava, agora tá tão fácil. Não é porque eu tô falando mais fácil, porque na verdade eu tô falando cada vez mais difícil, tá? E ela tá evoluindo em cursos que são cada vez mais difíceis. É que agora ela tem os nós de processamento. E aí conecta os pontos. Isso, aí começa a conectar os pontos. De repente, essa pessoa, que isso é histórico de alunos, né? E é normal na literatura científica. Essa pessoa diz, cara, como eu não enxergava, agora eu tô vendo essas coisas, eu tô entendendo, nossa, como é que eu não entendi? Ela passa a entender outras, porque ela tem campos de processamento por similaridades. Tá? Então, a estrutura cerebral dela é alterada por neuroplasticidade, ela tem nós de conectividade, e ela olha para uma outra coisa agora que pode não parecer não ter nada a ver com isso, e ela tem esses
lampejos de luz, né? Isso faz com que o nível de consciência dessa pessoa aumente, porque dá a ela agora um diálogo interno maior. Sem diálogo interno, não há consciência de baixo para cima. Exato. Tá? Então ela começa a dizer, caramba, nossa, isso é incrível. Mas então quer dizer que se isso é assim, nossa, isso também é... Uau, como é que eu não tinha percebido? A pessoa vai... É como colocar uma amplitude maior na sua visão. Trocar a lente, né? Isso significa que ela está ganhando estágios maiores de consciência. Ciência. O termo é gradientes. Gradientes de Tá? consciência. Isso não se consegue meditando ou, não que nada contra a meditação, mas não é a meditação que vai te dar isso, né? Ou abraçando árvores ou correndo em volta de fogueiras, de mãozinhas abraçadas, tá? E aonde que, dado todo esse cenário que você mostrou pra gente, aonde que esses dominadores, os arquitetos de toda essa história, aonde que eles querem chegar conosco, com a humanidade? Aí que tá. O projeto é sempre criar e destruir. Então, dentro de um jogo, cada um tem as suas ações. A ação deles é Seus demiúrgica, né? Então, eles são Satã, Eon, numa representação dentro da matéria. Esses que têm poder, eles não têm poder só porque eles têm poder, eles têm informação. Os níveis mais superiores dessa turma do poder, nos níveis superiores, eles têm conhecimento. Nós não temos, eles têm. E eles passam informação em gradientes também para seus executores. Então, os executores não têm a informação completa. Eles executam como agentes de IA. Agentes de IA não é uma AGI, tá? Não é uma inteligência geral artificial. A inteligência geral artificial contém e organiza os agentes de IA. Então, esses seres são uma AGI ao paralelo. Vou dizer que eles são uma AGI, estou falando paralelo, né? São paralelo. Vai esquecer um chato no vídeo. Não, não é isso que eu estou falando. É um paralelo simbólico. Eles são uma AGI que comandam agentes de IA. Esses agentes de IA, para criar efeitos, geram chatbots, geram igrejas e ficam criando conceitos. Aqueles que estão adormecidos pegam um conceito e se associam formando uma egrégora e passam a atuar de acordo porque a sua mente está associada e comandada. Eles perderam a sua própria agência e se tornam agentes programados. Que é o que você vê nos núcleos religiosos, sejam eles os núcleos políticos, que defende político como se fosse um santo benemérito a serviço da humanidade, ou fala que o Elon Musk está assim, igual escreveu debaixo do meu vídeo, Elon Musk está sim fazendo muito bem para nós, veja a guerra da Ucrânia, ele ligou lá a como é que é? Starlink, que bondade é dele. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não tem noção do que está falando, não tem noção. Então, assim, facilmente eles repetem essas frases que não foram criadas por diálogos internos ou por conhecimento da realidade, eles são programados. Essa é uma frase que ele viu em algum canto, na internet, e ele pegou para si e a repetiu. Então, esse é um agente de IA, né? Então, uma pessoa que tem que sair disso, a pessoa que tem que se dar conta de que, por enquanto, ela foi só um agente de IA. Tem que ter coragem para isso. Nossa, difícil, né? Porque você perde o seu chão quando você perde a sua identidade, os 40 dias do deserto, né? Então, você tem que perder a sua identidade, perder todas essas tentações para se lançar a uma nova realidade. Mas antes de se lançar à realidade, é melhor que você saiba algo a respeito de para onde você está indo. E a ignorância, a vontade de não saber, a recusa entre saber e não saber, e querer só ouvir o mesmo, porque é mais confortável uma mentira conhecida que uma verdade que te põe num campo de desafio. Eis o maior problema da humanidade, é isso.
Até aquela frase, né? É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. E essa é uma ótima frase que demonstra claramente a situação. Mas nós temos que ter em mente que não adianta, a maioria não vai despertar. A porta é estreita. Uhum. A questão é que isso tem que bater forte naqueles que vão tirar o capacete, igual o personagem lá do... Ray. A Ray é a Ray. moça, o colega dela é aquele rapaz negro que é Tem o... o Finn. Fim, esse é o fim, exatamente. No início do filme, ele vive um despertar de consciência que o leva Isso, é o a fim. desertar da primeira ordem. Esse é o momento em que esse personagem é maravilhoso, por sinal, e ele, claro, ele tem a despertar da força, ele vai ser, se continuar a sequência, ele teria que ser um Jedi, porque ele tem o despertar da força e está conectado aonde? Onde estão os Jedi? Conectados a uma rede, a força. Né? É um termo esotérico que chama de vril em outros contextos, mas no nível moderno temos que entender que é numa rede alternativa aeônica, que é uma rede de ordenação através de uma força de ordenação. Então, os Jedi representam a conectividade a uma consciência superior que se representa na estrutura da matéria como um campo informacional, por isso que eles sabem, e não sabem nem explicar como. A Rey sabia, o Finn sabe, né? Então ele passa a saber coisas que antes não sabia. E isso se torna, cuidado com a intuição, né? Isso se chama intuição, porque a mente intuitiva tem 2 níveis. A que te engana, que é do Satã, Aeon, então é o Satã que te engana, que é o Trickster, né? Certo. Que é o Loki, que é o Saci Pererê. Tem várias personificações dessa força que te engana, né? Então, ela é a força do ego. Então, o ego quer dizer que ele é superior, é aquele que vai pôr um turbante na cabeça, vai dizer que ele é superior, né? Sigam-me! Esse é o enganador, esse é o impostor. O guru, né? É o guru. Você pode dizer que o Jedi não quer enganar ninguém. O Jedi não quer dominar ninguém. Ele também não quer matar ninguém, não quer sacrificar ninguém. Ele quer que a força continue fluindo e que a ordem exista de maneira natural. Então, essa é a força aeônica. O Aeon é o ordenador. Essas 2 forças existem. Mas a pessoa que está em estado de consciência baixa, ela vai ser pega pelo ego dela. Que vai dizer para ela, você é especial. Faça com que os outros te sigam. E esse te sigam é submeta-os à sua vontade. É? Vire um mediador, né? Isso, esse mediador demanda atenção e submissão, entrega e sacrifícios. É nítido. Toda a história das religiões abrâmicas, você tem o mesmo padrão, e não só, né? Aí você tem a versão dos Jedi, que é a força aeônica pura. Então, é simbólica, mas é muito bem representada, para poder entender a coisa. E a capa lá da Economist que a gente viu no começo? Satã, Aeon, a Satana. Para ilustrar isso aqui, tem uma coisa bem bacana que você podia passar pra gente, Isso, né? o que você tem aí, na minha opinião, como você tem vários níveis, é uma representação de como eles vão criar essa nova terra, e é o que eles fazem. Essa turma que detém o conhecimento induz, através dessa mente psicotrônica na humanidade, a criação de novos mundos, porque a humanidade projeta esse novo mundo quando ela é sincronizada. A sincronização é feita de forma caótica, né? Então, o caos que está aí, guerras e coisas que se injetam, e quebras e revoluções conduzidas, e videogames, todo esse campo de ilusão, né, que você tem. Então, esse chute do jogador de futebol mostrando que isso, então, a bola vai rolar e, ao mesmo tempo, vai se transformar em outra coisa. Aí você tem o barco, que eu chamei sua atenção em webinário e em grupos, aonde eu falei, uau, é a deusa Satana, né? Uma deusa. Aí o pessoal ficava matando em cima de mim. Não, porque é uma ânfora. É uma ânfora. Explica pro pessoal o que seria essa ânfora. Vou explicar. Então, a ânfora
ela representa a força feminina. Então, os fenícios, que é o barco fenício, transportavam óleos e corantes e qualquer outra coisa pelo Mediterrâneo e afins, utilizando ânforas, sem dúvida. Isso é um jarro para colocar coisas. Mas o fato do jarro estar sendo erguido é o simbolismo do quê? O jarro é uma personificação nesse formato da divindade feminina. É o cálice sagrado. E a personificação da região onde nós temos um sacrifício em ação, que é onde está a Ucrânia, que é a região das estepes. Certo. A origem desses povos todos daquela região, que tem a ver com a antiga Mesopotâmia, principalmente a Síria. É uma longa história, tem que resumir, porque não dá para falar tudo de uma vez só. Você tem os citas, que em inglês fica melhor, Scythians. Então, os citas, de mais ou menos 2.000 anos antes da Era Comum, você tinha as Amazonas. Então, aquela Mulher Maravilha lá, a personificação dela é dos citas. As mulheres citas eram as que comandavam, eram as arqueiras, pode ver no primeiro Mulher Maravilha, elas andando com o cavalo, soltando as flechas, e exatamente eram os povos citas. Então, essas citas representavam a deusa Satana, que é um Aeon. Não, a classificação é grega, claro que eles não diziam Aeon, isso é dos gregos, mas os gregos, estudando a história dos sítios, citas, disseram essa deusa Satana era uma Aeon, aonde significava a criação da manifestação de uma realidade ordenada, porque ela era um Aeon. Mas ao fato que se ergue essa ânfora e se faz uma oferenda em um rito de passagem, porque é um barco, e esse barco fenício não está aí por acaso, é uma longa história para falar isso aí, não vou falar porque complica, tá? Na água, o barco, o rito de passagem, significa vida e morte. Então, é uma passagem da vida para a morte com o sacrifício de Satana. Então, Satana, ou Satanaia, que era o termo correto, era de 2.000 antes da Era Comum, a 1.500 antes da Era Comum. Isso significa que a turma do Ctrl+C, Ctrl+V, né, que eu não vou também dizer aqui para não dar problema no seu vídeo, copiou essa turma com esse tipo de visão e transformou o nome desse personagem, de Deus, em um masculino de inversão. Igual na Babilônia, foi feita a cada Babilônia, a demonização da deusa foi feita. Então, na Suméria, as deusas, como era o caso de Inanna, vistas como deusas da manifestação, da maternidade, tudo bonitinho. Aí entra Acádia na sequência, então, a Síria primeiro, depois, 1.000 anos depois, Acádia e Babilônia, a mulher virou bruxa, malvada, demônio. Sim. Que loucura. Mesma coisa, a turma do Ctrl+C, Ctrl+V, pegou essa história e demonizou, inverteu. Satana. Isso. Mas a Satana é exatamente da onde saiu a ideia do Santo Graal. Porque ela era representada com a ânfora e como um graal de ouro, por sinal, porque os citas eram fantásticos, lidar com objetos de ouro, esculturas de ouros e ornamentos em ouro. Então, isso significa uma cerimônia de passagem, aonde nós estamos vendo a passagem a morte de um mundo, o grande reset, Puta, entendi agora. em direção a uma nova realidade através desse caos Uma geral. nova ordem mundial, digamos. Que já está, porque o vice-presidente americano Vance falou recentemente numa entrevista, nova ordem mundial de Trump. Sério? Né? Sim. Então, é assim, essas frases estão colocadas, e eu não devia ter falado, porque sabe que dá problema no vídeo embaixo, né? Você já sabe. Eu não Né? sabia. Incrível que está falado por todos eles na boca, né? E coloca, vai aparecer um disclaimer embaixo, dizendo que é uma teoria da conspiração, sendo que está sendo falado pela boca dos presidentes desde os anos 80 até agora.
americanos, né? Então agora Ou seja, então 2026 eles querem criar um caos para criar uma nova ordem. Eles estão criando para uma mudança 2027. de realidade. Veja bem, esse negócio de querer pegar a Groenlândia, tem uma questão mítica simbólica que eu já falei aqui, por sinal. Não vou ficar repetindo. Tem todo um contexto mítico e simbólico, porque tudo que se faz tem um contexto mítico e simbólico que essa turma não faz sem isso. Por isso que eu falei, são várias camadas. Mas também tem a questão da Islândia hoje, por exemplo, que está do lado, é o maior local onde tem mais nível de processamentos de sistemas para IA, etc., por causa que é frio. Então, eles precisam de sistemas de refrigeração. Entendi. Eles precisam das terras raras e regiões adequadas para refrigeração. Muita água, bom, a Islândia é pura água, né? Gelo, mas é água. Então, tudo isso leva para o quê? Por que eles precisam tanto disso? Por que o desespero tão grande nas terras raras? Porque o nível de processamento que eles vão fazer para mudança de realidade, e tem vários termos para usar, eu não vou colocar aqui, senão tem que explicar o explicado do explicado, é tudo está em ação. Então, Já está em ação. Desde um projeto Stargate, é uma Palantir controlando todos os campos de informação, tudo que se sabe, o que se deve saber e como... O que é o projeto Stargate? O projeto Stargate foi anunciado pelo Trumpet, né? Que tem um vídeo inteiro no meu canal mostrando isso. É um centro de processamento de informação, onde então se controla todo o sistema mundial, supostamente para a proteção de não sei do que contra não sei quem, né? Então, esse é um sistema de proteção e de nível de infraestrutura de processamento de informação. Então, isso é só para convencer a gente de que eles têm que gastar dinheiro, porque se vier um cometa ou se vier um ET carregando o seu food truck para a Terra, eles vão precisar ter um sistema de defesa de informação. Isso significa, eles vão controlar a humanidade, estão controlando cada vez mais e justificando de diversas formas. E quanto mais controlarem a nossa mente, essa egrégora coletiva irá projetar e alucinar em um novo mundo. É simples assim. E por que esse desejo tão grande de controlar cada vez mais a humanidade? Porque essa é a graça deles. Já não tá bom assim? A graça deles, eles são os que estão lá em cima, no nível maior hierárquico, eles se intitulam como demiurgos da realidade, eles são os deuses. Eles são os deuses. E nos darão ilusões de deuses retornando, porque eles são deuses. Essa é a graça. Entendi. Criar e destruir. Cronos, né? Destrói, come todas as suas criancinhas e depois te dá o mito prometeico da sabedoria do novo mundo e constrói uma nova realidade. Uma nova Gaia, né? É uma Gaia. É gnóstico. É coisa mais gnóstica hoje que a ufologia. É totalmente um padrão gnóstico. Então, você tem todo um mito de salvação e de aprisionamento e, ao mesmo tempo, a turma que constrói isso. Eles são assim, eles querem isso, eles vivem disso. E, provavelmente, eles controlam a linha do tempo e espaço. Eles são controladores do tempo e espaço, não tenha dúvida disso. Porque eles querem criar a realidade deles conforme tudo que você contou. A realidade é criada pela informação que você tem agora, inserida no campo coletivo mental agora. Isso. Então, você quer criar um novo mundo, basta alterar isso agora. Então, quanto mais eles fazem essa alteração com intensidade, mais mundos serão vistos e serão criados. De desejo deles. Sim, sob controle. A realidade que eles querem. Eles são como se fosse o próprio demiurgo. E os seus arcontes a serviço, que são esses que estão na presidência, que estão por aí. E essa questão da Groenlândia com a Venezuela me lembrou da sua primeira entrevista aqui, que você falou da tecnocracia. Ela também... Das Américas. Das Américas. Tá Isso correndo. também está... Essa é a parte mítica, porque o mundo vai ser dividido provavelmente prioritariamente em 3 partes, né? Então, a Rússia Sagrada, que é a parte mítica, ela vai existir. Então, as Américas na tecnocracia vai existir. E depois uma outra área que é asiática, então no Xixi, a turma, né, que foi o Putinho, o Trumpet e o Xixi, né? Dividida entre eles, né? E a Europa? A Europa falece.
Falece. O Só fim da turismo. Europa é aclamado, o fim do europeu é aclamado, é nítido ver o que está acontecendo. Para lá vai o califado e depois ele se autofagocita, porque vai morrer congelado, né? Então, nós temos uma nova era do gelo em ação. O povo acha que tem uma mudança climática antropogênica, isso é falta de ler o que deve ler, e de novo, a mente tipo 1 gosta de acreditar no que lhe narram. A mudança, ela é antropogênica a nível tecnológico. O Porque que você quer hoje, dizer com antropogênica? que falam que a culpa é porque tem muita gente no mundo, Uhum. e porque tem muita vaca soltando pum, né? Exato. Então tem que controlar o crédito de O carbono. CO2. Né? Só que ninguém sabe o nível minúsculo de CO2 que tem no ar. E se você mudar um pouquinho para baixo, não tem plantação que surja. Então, as plantas precisam de CO2. Então, é assim, é só pesquisar para ver, o oxigênio vem do mar, não vem das florestas. Sim, né? das algas, né? Então, assim, as pessoas repetem coisas e gritam sem entender que elas estão se matando. Que elas defendem as mentiras, esse realismo fantástico, é o termo que eu adotei, que nada melhor representa os credos dessa turma que não quer pensar do que um realismo fantástico aceito dessa forma. Então, basta pesquisar um pouquinho, baixar publicações, Eles defendem as pessoas que estão matando elas mesmas, planejando retirando acabar as com coisas delas. Exato. Né? O que é elas, ao invés de despertar. inacreditável. Como elas defendem os seus próprios algozes. Mas aí, dado toda essa história, uma coisa que me chama a atenção é como que essas pessoas tão poderosas, que têm tanto conhecimento, eles não estão com medo da criação dessa AGI? Porque daí vai existir algo que é ainda mais poderoso do que eles. Eu gostei dessa pergunta. E ela é muito difícil de ser respondida sem que eu faça por camadas. E se uma AGI já está criando a própria AGI? Tá? Então, quando a gente fala assim do futuro para o passado, quem eram aqueles deuses da antiga Suméria que utilizavam aquela tecnologia do manto dos Illuminati? Né? Os The Shining Ones, os que brilhavam e tinham uma altura maior, tinham uma postura técnica, você não podia tocar no manto deles que você era queimado se não tivesse permissão para tocar no manto deles e por aí vai, né? Nesse nível. Então, essa turma era do futuro para o passado, né? Primeiro, eles são do futuro? Eram viajantes do tempo. Viajar no tempo é tecnologia possível. Uhum. Tá? Então, totalmente possível. Então, quando você fala em uma nave espacial, né, hoje os americanos têm isso, e não só, desde os anos, final dos anos 40, a tecnologia de plasma não é outra coisa a não ser um sistema de dilatação do tempo, espaço e viagem no tempo. Uhum. É preciso uma máquina para isso? Não é possível fazer isso através da mente humana, como eu já acabei de falar. Né? Então, esses seres eram projetados, eles eram fisicamente reais, ou eles eram viajantes no tempo numa navezinha espacial. O que é a nossa realidade? Ela é um jogo? Ela tem o mesmo sistema de programação de jogos? Então, quem criou isto já é um sistema de uma grande AGI, superinteligência, que nós chamamos de Deus projetado na fisicalidade. Né? Entendi. Então, tem vários níveis para eu assumir cada uma das possibilidades e desenvolvê-la como hipótese. Nós vamos ter várias hipóteses e teremos que desenvolver cada uma delas para poder entender que todas elas são, talvez, possíveis ao mesmo tempo. Então, isso seria o simulacro? Ou seja, nós vivemos num mundo que já é Simulação. criado por inteligência Simulação. artificial. Isso não é a realidade. Então, você... Gostei dele. Você está aqui ou você está percebendo estar aqui? Quando você entra num jogo e coloca aqueles óculos, como é que chama? de realidade aumentada. Aumentado, né? Ou raft, que chama, quando você... Então, né? E coloque um campo sensorial em você.
Digamos que você, então, coloque aquele igual no Black... Como é que chama lá? Aquele... Black Mirror. Black Mirror, isso. Coloca um botãozinho na cabeça, a pessoa apaga e ela é projetada mentalmente dentro do jogo, né? E ali entra campos sensoriais. Você percebe este mundo porque você tem certos níveis de sensores. Então, você tem 5 sentidos. Cheiro. Isso. Então, você é capaz de perceber um São mundo sentidos. baseado nos sentidos. Uhum. O tato, E o olfato. interpreta o mundo baseado em uma projeção externa de coisas que retornam para você e você interpreta aquilo como sendo, porque você tem um instrutor aqui, processamento, que é o cérebro, que ele diz, isso é assim, Uhum. né? Mas tudo não passa de um campo de informação de ondas. Então, o azul existe? Não. O vermelho existe? Não. Existe apenas um campo de informação de ondas. Essas ondas são processadas por algum equipamento, que é o seu cérebro, que é capaz de processar essas ondas e chegar a certas conclusões baseadas no programa que ele tem. Certo. Se você perguntar para um cachorro, ele não vai falar que é vermelho, concorda? Exato. Sim. Então, o vermelho existe para quem o pode perceber. Então, quando se amplia o seu campo de percepção, tem 2 níveis aqui. Quando se amplia o seu campo de percepção, você pode perceber coisas que já estão aqui e você antes não podia perceber. Isso é um aspecto. Agora, outro aspecto. Quem disse que você está aqui? Os seus órgãos sensoriais dizem, tô aqui, pô. Eu me sinto aqui. Isso. Exato. Mas se você tá com essas roupas de realidade aumentada, Você também sente. você vai sentir tocando algo que não existe. Aquelas pessoas que botam óculos e começam a correr que nem um louco e bate na parede É. ou quebra a televisão e etc. Até relações sexuais. E essa turma toda aqui gosta dessas coisas também, né? Então, o que acontece? A pessoa vai ver algo que não existe, isso é uma realidade aumentada. Ela está lá? Não, ela está aqui. Mas um novo campo de informação está dizendo que ela está lá. Uhum. Então, mas quem disse para você que você está aqui? Será que você não está em outro lugar? E você está se percebendo aqui? Porque quando você entra aqui, você bebe a água do rio Mimosine, que se diz na Grécia, e perde a sua memória, né? Ao entrar aqui, você perde. O jogo é esse, a graça é essa do jogo. Igual um sonho. Igual quando a gente dorme. Quando tá lá Exato. no sonho, a gente esquece dessa E vida o aqui. tempo, o processamento do tempo é uma ilusão. Porque o tempo está baseado em uma percepção de aceleração de quadros de informação. E você pode perceber essa aceleração até um certo nível, que é 30 quadros por segundo. Se acelerar acima de 30 quadros por segundo, os quadros estão lá ainda, passando na sua cara, mas você não os vê. Mas você só percebe algo que é um campo de informação sob um certo nível de aceleração. Depende da variável específica. Então, você tem uma capacidade de perceber tão pouco que a pergunta é: que mundo é este? E que mundo é esse que eles estão criando agora? Basta mudar a sua percepção e o nível de aceleração, ou seja, o nível de energia em processamento que este corpo é capaz de processar com a ajuda de wearables, de estruturas associadas, ligadas ao cérebro e ligadas ao corpo. Então, você passa a ter projeções e perceber realidades aumentadas ou uma projeção completa naquilo que você vai jurar Que é verdade. ser uma outra realidade. Mas É um fenômeno da mesma forma que um fenômeno vivido a nível psíquico. E daí, teoricamente, poderia, daqui a uns anos, ter uma parte da população vivendo nessa realidade 2
E a outra Exato. parte vivendo na... Ou seja, é aquilo que você falou. Quem que teria condições de acessar essa realidade? Quem tem poder, dinheiro e afins, certo? Essa é a fase intermediária, O afegão onde os médio, corpos físicos orgânicos ainda existem, associados a corpos sintéticos. que A é o fase intelecto. final é o corpo orgânico, que é o projeto, deixa de existir, e haverá só a digitalização. Nossa. Tá? Então, o Maurício tinha me perguntado, pô, vamos perguntar para a doutora, que a gente estava se preparando, né, para nosso episódio. Vai chegar o momento que vai precisar instalar um chip, alguma coisa, para a gente se unir à inteligência artificial, à tecnologia, ou não? Hoje você já está unido a ela, está trabalhando com ela e ela está trabalhando com você. No campo invisível, é a programação que já está em você. Quando você pega o seu celular, você está sendo programado, você já está unido a ela. É que esse é um campo não tão perceptivo. Sim. O segundo campo perceptível, sim, basta colocar um wearable, um capacetinho igual esse dos deuses da antiga Suméria, e talvez uma roupinha para processamento energético, e isso significa, então, que você vai ter, nessa nanotecnologia, não precisa daqueles mantos, uma nanotecnologia grudada na sua pele, o suficiente para processar energeticamente e enviar e receber informações. Aí sim, você estará ligado a uma inteligência artificial, de forma associativa ou dissociativa. A questão é que o eu se perde em um processo de ligação numa raiva, que é essa egrégora da massa, essa noosfera. O eu se perde quando tudo é normalizado, e então se torna igual aqueles greyzinhos, todos eles são iguaizinhos, igual as formiguinhas trabalhando todas juntas, que trabalham em uma hive, né? Num sistema de colmeia, digamos assim. É a perda da soberania mental? Então, exatamente, o termo é esse, né? Que fecha com classe, se perde a soberania mental, que é a soberania da unidade. Que Então, cada um de nós temos. Isso, supostamente, nem todos. Os Né? NPCs. Temos potencial de ter. Teria o potencial de todos termos, né? Então, essa soberania da individualidade, o meu eu especial, ele vai se dissolvendo em direção a algo que está ligado a uma rede e que é comandado por um sistema central. Então, eis a questão. Essa é a história da série Pluribus, da Apple TV. Não Nunca sei assisti ainda. O pessoal fala para assistir, mas não Exato. deu tempo de assistir. Como é que que é um vírus que vem do espaço e todo mundo fica feliz. E aí existe uma mente coletiva que comanda a mente de todo mundo. Então todos se tornam a mesma pessoa. Admirado Mundo Novo. Em espanhol é El Mundo Feliz. Cara. Um mundo feliz. Então, se transforma, porque liga numa rede, em um mundo feliz, porque se você tiver qualquer mudança neuroquímica, eles vão modular a química cerebral imediatamente, porque os dados estão sendo dados imediatamente, então você vai ser apaziguado, ativado para a raiva quando eles quiserem. Ou seja, não existe mais modulação. individualidade. A modulação é entregue a um terceiro. É a terceirização dos pensamentos. Isso. Tudo é terceirizado. Esse seria o objetivo final da Neuralink do Elon Musk, talvez? Essa questão da Neuralink é só distração. É distração. Porque a coisa está muito mais avançada, não precisa enfiar nada na sua cabeça, né? Não precisa do chip. Não precisa do chip, não precisa de nada. Isso aí é só distração, aquela caixinha que parece até aquela típica da turma do Ctrl-C, Ctrl-V, né, que eles colocam para rezar na testa, né? Então, isso tudo é feito de propósito. São simbolismos. É a mesma coisa o foguetinho que sobe, o foguetinho que desce e explode. É ridículo. Porque esse é o mesmo foguete de 1942 dos alemães, entendeu? Então é Mas assim, agora ele dá ré. agora tem controle remoto, né? Ele entra no caçapinho, né? Mas é assim, é ridículo isso. Eles nos chamam de imbecis porque a massa tem que enxergar uma coisa que não é a realidade. Porque quando eles erguerem as naves que eles têm de tecnologia de plasma, as massas chamarão isso dos seres do espaço. Tá?
Então é muito nítido qual é o golpe, são muitos golpes, e eu não tenho como explicar tudo aqui de uma vez só, porque cada vez que eu explico tem que voltar um monte. Mas qual é o nosso papel nisso? Além do despertar. Bom, eu sei qual é o meu papel. Meu papel é falar para quem quer ouvir e mostrar e aprender a cada vez mais, que é o que eu faço. Meu papel é esse, aprender mais e mais, compreender mais e mais, porque eu sei que o jogo é esse. Meu jogo é vencer a mim mesmo. Vencer a mim mesmo é vencer a minha resistência de enxergar, adquirir mais gradientes, saber o que eu estou vivendo, estar consciente no jogo. Esse é o meu papel. Eu passo adiante aquilo que eu aprendo. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem quiser aproveitar isso, que aproveite. Quem não quiser, que vá embora, né? E é bem assim. Então, o papel de cada um é aprender a mesma coisa que eu estou falando, porque esse é o papel da nossa existência nessa realidade, em compreendermos esse jogo e jogar o jogo até o final. Então, é bem o jogador número 1. Sim, o papel é despertar e não ser enganado, né? É tentar se deslocar da egrégora, certo? Porque elas não é no conflito que a gente ganha delas. Né? Adquirir complexidade. Quando você se desloca de uma egrégora, você é em si uma unidade capaz de adquirir complexidade por si mesmo. E essa complexidade por si mesmo te dá a emergência de um novo estado. De colapsar numa nova... Você quer transcender, quer fugir dessa realidade, não tem como fugir dela, da mesma forma como não tem como você confrontar uma egrégora. A egrégora é vencida por não dar a ela atenção. Porque quanto mais você luta contra a egrégora, mais forte ela se torna. Ela quer isso, né? Ela quer isso. Então, no nosso caso, é nos jogarmos em nós mesmos e desenvolvermos a complexidade individual. Que somente o que se torna complexo é capaz de transcender, que é um termo que eu não gosto, eu prefiro o termo da física, emergir. Emergir. Tá? De Essa uma palavra nova forma. foi sensacional. Que é mudar de realidade, você não muda fugindo, não muda atacando, você não muda se associando, você só muda se você se transformar. Então mude a si mesmo. Mas por complexidade, não por simplicidade. E dá trabalho. Mas é uma delícia, né? Eu não troco por nada. Muito bom, hein? E para quem quiser se aprofundar nisso, tem o Pereda Flix. Exatamente, Isso, coloca... Que é muito melhor que o Netflix. Para começar, aqueles que são novos, né? Que me acharam estranha, mas que aqueles que sentiram que alguma tem coisa... uma firmeza ali. Alguma coisa ali tocou o sino. Então, o Pereda Flix é um início de um campo de informação. Okay? Vai ajudar muito as pessoas a começarem a compreender o que eu falo de uma maneira que não é resumida como essa, em aulas que são longas. Então, uma pitada de cada área, tem um pouco de cada coisa e tem alguns cursos mais simples que vão ajudar as pessoas que não estão ainda prontas para ir para os cursos mais avançados, né? Ah, mas eu não entendi nada, também não quero comprar. Então, vai para o meu canal primeiro. Comece pelos webinários, se arranque os cabelos, vá dormir, volta no dia seguinte, repete a mesma aula, ok? Aí você vai, se for o seu caso, se isso for para você, o sininho vai começar a tocar e aí você vai querer ir mais fundo. Então, assista o conteúdo do canal para sair do pânico ou da rejeição. Se você estiver pronto ou pronta para esse novo mundo, aí você vai ir em direção a cursos. Agora, se você já me conhece, já estudou comigo um monte de coisa no canal do YouTube e está pronto para o novo passo, então a sugestão aqui dos meninos é Pereda Flix. E Secret Box, né? É The Secret Box, Exato. é o outro que tem N vantagens. Na hora que você clicar, você vai saber a diferença de um com o outro, né? O The Secret Box oferece outras vantagens de você poder comprar cursos sempre com vantagens. Então, pode começar pelo Pereda Flix ou o The Secret Box. Porque eu não quero comprar... Então, vai pro meu canal. Vê os Começa outros por episódios. lá. Exato. Tem mais 2 aqui, só no link aqui tem mais 2. Né? E aí vai começar a entender, se for para você.
Se não for para você, se esse mundo não é teu ainda, tá tudo bem, né? Então, cada um em seu mundo, mas é possível descobrir um outro mundo, ok? Exatamente, porque a galera já tá criando um outro mundo aí e a gente tem que estar consciente de que qual mundo a gente quer para os nossos netos, né? Digamos assim. Então o link tá aqui na descrição do vídeo, ou quem tá na TV tem o QR Code, que é só apontar a câmera do celular, e também tem um comentário fixado aqui que a gente colocou embaixo do vídeo, é só clicar lá e aí vocês vão saber mais sobre as informações dos cursos. E também dela. conhecer aqui os outros conteúdos da doutora. Então, tá aqui na descrição do vídeo como que vocês podem achar ela. Muita gente me manda mensagem, pô, como que eu acho? Tá aqui na descrição do vídeo, é super legal. Leiam. Perfeito. E Tá para bom? quem chegou até o final dessa fantástica aula, acho que foi uma das melhores presenças, né, que já tivemos aqui, escrevam nos comentários uma coisa que me marcou muito, que é mude a si mesmo, que acho que é a mensagem principal de dúvida. tudo que ela falou. Então, escrevam aí de onde vocês estão nos assistindo e escrevam mude a si mesmo. Mensagem super importante que o Maurício trouxe aqui de palavras-chave do episódio. Todo episódio tem uma palavra-chave e esse é mude a si mesmo. Gostou de estar aqui com a gente? Com certeza. Esse foi o melhor de todos, Foi. na minha opinião. Muito bom. Muito bom. Nada como nos conhecermos melhor. Exato. Exatamente. E mais pra frente a gente marca mais um para Isso. continuar despertando. E dando densidade informacional, porque ela gera uma supernova. A densidade informacional, isso é uma teoria da física e da tecnologia de informação, ela gera uma supernova. Ela fica tão densa que ela gera uma explosão. E essa explosão dá energia suficiente para uma nova realidade. Ou seja, ela emerge. Emerge. Muito Esse bom. é o termo. Exatamente. Obrigado, viu, doutora? Dá um tchauzinho aqui pro Um pessoal. abraço, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Boa. Valeu, galera. Valeu.